Olá, boa noite para você. Boa noite! Quarta-feira, 29 de maio de 2019. Esta é a 12ª edição do Campus Notícias, um jornal produzido pelos acadêmicos do 7º período de jornalismo da FUNORTE. Este jornal é transmitido ao vivo em circuito fechado de TV, direto para o pátio do Campus São Luís. E ao longo deste programa serão exibidas reportagens produzidas neste semestre na disciplina de telejornalismo. Confira agora os destaques de hoje. Passagens aéreas ficam mais caras e viajar de avião fica cada vez mais complicado. Compras na internet têm se tornado cada vez mais fácil e comum. Ao vivo, vamos falar sobre telejornalismo e assessoria de imprensa. EJA Montes Claros, cada vez mais pessoas têm corrido atrás de conhecimento. Esporte infantil. Crianças que praticam jiu-jitsu melhoram a coordenação e o comportamento. Artesanato tem feito muita gente investir e ganhar uma renda extra. O Campus Notícias já começou. São 8 horas e 48 minutos e a gente abre esta edição como alternativa para as pessoas que estão desempregadas. Costumamos ver artesanatos em muitos lugares aqui em Montes Claros. As pessoas têm apostado e feito com que o passatempo auxilie na renda de muitas famílias. Formada na cidade há 29 anos, a Casa do Artesão tem sido alternativa para que as pessoas aprendam e divulguem seus trabalhos. A reportagem é de Jéssica Soares. A Casa do Artesão em Montes Claros é um dos maiores e mais produtivos espaços artístico-culturais da cidade. Inaugurada em 1990, oferece diversas opções de cursos por um preço acessível. Moisés foi aluno e gostou tanto de fabricar violas que passou a ser professor e está na casa há 18 anos. Ensinei muita gente de fora, vinha fazer o curso, né? E que, na verdade, o que eu sei, eu gosto de passar para as pessoas. Essa loteria aqui é de a gente ensinar as pessoas a adquirir, talvez até uma profissão, né? Seu Lauzinho, figura muito conhecida na Casa do Artesão, passa a maior parte do dia no local. Além de ensinar, ele fabrica seu próprio instrumento. Aqui está na veia, né? Eu vim do interior, né? E aprendi a trabalhar nem só essa arte, que é mais uma função na minha vida, né? Que além de eu tocar um pouco, né? Eu faço instrumento hoje que eu toco nele. É muito bacana, é muito gratificante isso aí. As vantagens de comprar um produto artesanal são diversas. Além de ser peça única, a qualidade dos materiais usados é bem superior, valendo a pena o seu custo-benefício. Essas violas que a gente faz, que o luthier faz assim de madeira maciça, ela tem um som diferente, ela dura mais. Como é artesanal, a gente procura assim preservar essa natureza, né? Segundo o IBGE, são mais de 12 milhões e 200 mil desempregados no Brasil. E muitos veem uma saída no artesanato, para garantir uma renda extra e até mesmo fixa. Marcelo nunca esteve em outro emprego, sempre trabalhou com esculturas. Ele conta que seu lucro não depende só dele, mas também do clima. Eu trabalho com esse artesanato, que é uma fonte de renda para mim, tem mais ou menos 20 anos. Comecei desde criança, né? Meus 11 anos eu já comecei, aí tô até hoje. Em média, por mês, sai uma carga completa, questão de umas 400 peças, 500 peças. O valor estima mais ou menos 6 mil a 8 mil reais. Depende muito da chuva também, né? Pelo fato que nós queimamos, precisa do sol. Chover não tem como eu estar queimando as peças. Esse serviço meu é como se fosse uma terapia. Você desestressa e melhor ainda, você ganha um dinheiro extra. Mais do que trabalho ou hobby, a terapia artesanal é uma forma de aliviar o estresse e viver melhor. Cléa é professora e exige muito empenho e dedicação de seus alunos. O artesanato veio como uma forma de terapia, mas chegou a um certo ponto que virou uma fonte de renda. Então, assim, eu procuro ensinar para as minhas alunas que elas podem fazer melhor. E tudo aquilo que é bem feito, todo artesanato bem feito, ele tem valor. Porque o artesanato, ele se vende. Se estiver bem feito, se for uma peça bem produzida, ele se vende.
Então, eu procuro cobrar sempre isso, para que elas possam fazer o melhor, façam bem feito para ter um retorno. Para a economista Virgínia, o artesanato é uma forma eficaz de aumentar a empregabilidade e fazer o giro de economia na cidade, além de valorizar a cultura local. Ele tem um cunho de desenvolvimento local, é característico pela regionalização, mas mais do que isso, ele é um mercado que ele não oscila por crises ou sem crise, pelo contrário, ele aumenta na crise, por ser uma alternativa das pessoas ganharem dinheiro. Então, a criatividade do brasileiro, do Montes Clarence, que vai fazer a diferença na hora de se ganhar dinheiro com artesanato. Quem quiser comprar artesanato, aprender ou divulgar o seu trabalho, a Casa do Artesão fica na Rua Andradita, número 681, no bairro de Lourdes. A tecnologia tem facilitado muito a vida das pessoas. Redes sociais, sites para trabalhos acadêmicos e grupos para troca de produtos. Mas e aí, você já comprou pela internet? Na nossa próxima matéria, vamos ver que esta nova opção para adquirir mercadorias tem crescido e facilitado a vida dos consumidores. Olha só, tudo isso sem sair de casa. Fazer compras pela internet é sinônimo de praticidade. Isabela é uma adepta das compras online, onde adquiriu até mesmo seus instrumentos de trabalho. Eu compro livros, bijuterias, meus instrumentos de trabalho são todos pela internet, compro roupas, maquiagem. É inquestionável que na internet a variedade de produtos é maior, mas pesquisar e até mesmo ter algumas estratégias antes de efetuar a compra pode garantir mais tranquilidade. Eu tomo algumas precauções de comprar coisas baratas e pequenas antes de fazer a compra que eu realmente quero. Investigo muito o site, olho em outros sites de reclamações para ver se tem reclamação sobre o produto e sobre o site que eu estou comprando. Um estudo feito pelo SPC Brasil revelou que 89% dos internautas fizeram ao menos uma compra online no último ano. Além da praticidade e variedade nesse comércio, existem outros motivos para esse número alto de aquisições. Eu gosto dos sites de compras pela internet porque a gente tem valores muito mais baixos do que na loja física, então acaba sendo interessante. Se você compra em um site seguro, você vai ter um produto de um valor mais baixo. Até os mais experientes com o comércio eletrônico, seja nas vendas ou compras, precisam ficar ligados a detalhes que podem passar despercebidos. Fiz a venda de um celular pelo um site de compra e vendas e mesmo tendo já uma certa experiência de compras nesse tipo de site, eu ainda assim caí em um golpe e por pouco não fiquei sem o aparelho e tomei o prejuízo. É uma coisa que pode acontecer muito, então a gente tem que estar sempre procurando ter todos os tipos de prevenção para evitar que essas situações aconteçam. Apesar da facilidade desse tipo de compra, os consumidores devem se manter atentos aos seus direitos para evitar prejuízos. Para garantir e proteger direitos, o Código de Defesa do Consumidor serve como base para orientar qualquer pessoa sempre que necessário, seja nas compras ou mesmo quando objetos e aparelhos apresentam problemas. A proteção ao consumidor que compra online, ela inicialmente são as mesmas do comprador presencial, com algumas adicionais, em especial a regra da devolução por arrependimento. Nas compras na internet, inclusive aquelas feitas em catálogo, em que o consumidor não toca, não está pessoalmente na loja, não tem aquele contato direto com a coisa, ele pode, em 7 dias do recebimento ou da assinatura do contrato, invocar o direito de arrependimento e devolver sem ônus o produto, ainda que ele esteja em perfeitas condições. Pois é, gente, a internet tem algumas vantagens, mas é preciso tomar cuidado. Você vai ver a seguir: número de pessoas mais velhas voltando a estudar cresce em Montes Claros. Vamos conhecer histórias de quem voltou a sonhar com um futuro melhor. E você, estudante de jornalismo que ainda não sabe em que área se especializar, vamos te ajudar a entender um pouco mais sobre telejornalismo e assessoria de imprensa. São 8h56 e a gente volta já. Jornalismo é uma atividade de comunicação. Comunicação é a troca de informações entre sujeitos ou objetos. Ué, objetos se comunicam?
Por exemplo, a internet é uma rede de comunicação entre objetos chamados computadores. Ela é um dos campos de trabalho do jornalista, que além de notícias, lida com a comunicação interpessoal, o marketing, a propaganda e as relações públicas. Ele constrói ideias que interpretam o mundo. A comunicação é cada vez mais importante para o funcionamento do mundo! Jornais, websites, assessorias de imprensa, revistas, rádio e televisão. Por exemplo, vocês estão assistindo televisão. E esse texto pode ter sido escrito por um jornalista, eu. O jornalismo está cada vez mais presente na atualidade. E é um curso que te possibilita participar do mundo da comunicação. Com dedicação e persistência, um grande sonho se torna real. Assim, a Brasnica se tornou uma das maiores produtoras de banana do Brasil. Diariamente, milhares de colaboradores cuidam para que uma variedade de frutas e verduras chegue às gôndolas com qualidade Brasnica. Agora, realizamos mais um sonho. Bananas orgânicas Brasnica. Há mais de 50 anos, alimentando você com qualidade e responsabilidade socioambiental. Estamos de volta, não há idade certa para se dedicar ao conhecimento. As dificuldades, com falta de tempo e excesso de trabalho, podem atrapalhar e nos fazer deixar de lado o sonho de terminar os estudos. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Pires. O ensino da EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade educacional criada com o objetivo de democratizar o ensino no Brasil, possibilitando que pessoas que não tiveram acesso à escola, na idade convencional, concluam seus estudos. Quase 25 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos estão fora da escola. Entre os motivos está a rotina do trabalho e a falta de interesse do método ensinado. Mas a especialista alerta a necessidade de se adequar a esses métodos. O que acontece com os alunos do EJA é porque eles têm uma realidade bem diferente da realidade dos alunos da modalidade regular. Então, o que pode acontecer é que esses alunos têm uma demanda diferente na sua rotina diária, por motivos de trabalho, de muitos já terem constituído família, de terem outras ocupações, então eles necessitam ter uma rotina mais adequada para possibilitar que eles façam as atividades da escola em casa ou que eles tenham mesmo o tempo livre necessário para se dedicar aos estudos. Devido a interesses pessoais e exigência do mercado de trabalho, várias pessoas pretendem concluir o ensino básico para poder se ingressar em curso superior. O mercado de trabalho hoje exige muito, né? E como eu não tinha concluído os estudos, achei uma boa oportunidade e voltei a estudar para ter uma vida melhor. Vi muita família que quando eu termine, depois que eu tentar um concurso, eu vou tentar fazer uma faculdade aí de Direito, que é uma área que eu tenho vontade, que abrange, que Direito é uma área que hoje abrange muitos mercados, trabalho é mais fácil, né? É uma área que eu também gosto, sempre gostei de trabalhar nessa parte. Diretora do Ensino EJA explica como funciona a metodologia das aulas e como é o funcionamento das aulas semipresencial, uma forma que não exige do aluno estar presente todos os dias nos horários rígidos da escola modular. Liberdade que abre caminho para alunos se ocuparem com outras coisas. Essa metodologia, o aluno ele não precisa estar aqui todos os dias, naqueles horários rígidos da escola regular. Ele vem aqui para a escola quando ele tem disponibilidade. Ele que faz o tempo dele, tanto para estudar como para frequentar a escola. Vamos dizer assim, essa liberdade, muitas vezes o aluno começa e desiste, porque ele acaba tomando o tempo dele com outras coisas. Mas assim, uma parcela, né, que vem, que encara os estudos e que tem a necessidade de retomar, de concluir ensino fundamental e médio, eles sempre frequentam. A busca por uma melhor colocação no mercado de trabalho, seu Joaquim fala do incentivo que ele teve para poder terminar o ensino fundamental e o médio. O incentivo foi porque hoje eu trabalho na área da educação, aí eu tive que estudar porque eu tenho que mexer com computação, monitorar, saber conversar com os clientes, com os pacientes, com os acadêmicos, professores.
Aí eu tive que voltar a estudar. E como em todas as edições anteriores, o Campus Notícias é transmitido ao vivo em circuito fechado de TV, direto para o pátio do Campus São Luís da FUNORTE. E desde a sua divulgação, cria uma grande expectativa entre os acadêmicos de jornalismo e de outros cursos, além de profissionais que se reúnem para assistir. Por isso, vamos ao vivo para o pátio da faculdade conversar com a nossa colega Camila Miranda, que está bem acompanhada e vai trazer mais informações sobre telejornalismo. Boa noite, Camila. Como está a movimentação por aí? Boa noite, Jean. Boa noite, Thalita. Aqui estão todos acompanhando o nosso telejornal. E desde o início desta edição, você está conferindo reportagens e informações com credibilidade que chegam aí do outro lado da tela. O importante papel exercido na notícia é o do repórter. Hoje estamos aqui com a jornalista Ana Carolina Ferreira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Seja muito bem-vinda, Ana. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Então, falando um pouquinho, do papel que o repórter cumpre, vamos levar em consideração o contexto que a gente vive. Século XXI, século da informação e uma sociedade onde a disputa de atenção ela é extremamente acirrada. Então, por mais que o telejornalismo hoje esteja passando por uma transformação profunda, com participação do telespectador, ele ajudando a gente a produzir conteúdo, a reportagem, que também é considerada externa, chamada de externa, ela tem um papel sublime, porque cabe a ela a captação. E televisão, antes de qualquer coisa, é imagem, é linguagem audiovisual. Então, quando você tem um trabalho bem feito na externa, você vai ter um telejornal com mais qualidade. Então, o repórter é aquele que sempre sai da redação fazendo uma pergunta: que história eu quero contar? Porque todos os dias é isso que ele vai fazer. Então, ele vai ter não só o papel dele de jornalista de apurar, transmitir a informação com qualidade, mas ele tem que ter criatividade, ousadia e também bastante bagagem e conhecimento. E você atua no telejornalismo há 15 anos, passou aí pela reportagem, pela parte de edição, e uma dificuldade que alguns jornalistas encontram é com relação aos nossos entrevistados. Às vezes a gente precisa daquela pessoa ali que tem que estar na nossa notícia, mas ela não lida muito bem com a câmera. Como nós podemos fazer para conduzir a nossa notícia? É importante deixar claro que a fonte ela é essencial dentro da produção de um telejornalismo. Então, ele está ali nos fazendo um favor, de nos dar a entrevista. Então, se eu chego e eu percebo que a pessoa não tem habilidade com câmera, cabe a mim deixar aquela pessoa à vontade. Porque ela estando à vontade, ela vai ser espontânea. E se ela é espontânea, eu tenho o melhor do conteúdo que ela tem a transmitir por meio da entrevista. Uma dica que eu dou, que já aconteceu comigo, eu cheguei a uma sala de um advogado e ele estava assim bastante nervoso com a situação, não tinha dado entrevista outras vezes, e olhando para a biblioteca dele, eu vi alguns clássicos da literatura brasileira que me eram muito queridos também. Então, ao ver aquilo ali, eu já cheguei puxando assunto, querendo sondar por que aquilo estava ali. E aí ele começou a falar empolgado e quando eu menos percebi, ele já estava leve. Eu entrei sutilmente no assunto da reportagem e tal. E aí fluiu muito bem, ele respondeu aquilo que eu precisava, porque sou eu que preciso da fonte. E uma outra dificuldade, tem muitas questões durante o curso que nós exercitamos enquanto acadêmicos dentro do telejornalismo. E alguns têm dificuldade ao sair da faculdade para ingressar dentro de um veículo de comunicação. Você tem alguma dica para dentro mesmo do curso da faculdade, ele preparar um portfólio? Então, isso é bem interessante essa pergunta, Eu acho que isso mesmo que vocês já estão fazendo aqui já faz parte de um portfólio. Outra questão muito bacana, que aí já difere muito da época quando eu formei, há 15 anos atrás, é que hoje vocês têm as redes sociais. Hoje vocês têm o YouTube. Então, se vocês produzem o próprio conteúdo, existe essa possibilidade que está aí explodindo, que a gente chama de webjornalismo, também é uma forma de vocês se divulgarem. No caso do telejornalismo, a produção, ela costuma ser a grande porta de entrada. Então, juntando algumas dessas características e, claro, sempre como eu digo, um toque de ousadia, conhecimento, bagagem cultural, é inevitável, o sucesso. E não ter medo de sair de Montes Claros, já que vocês estão se formando aqui, é rodar mundo. Já passei Varginha, Governador Valadares, Ipatinga, estou em Montes Claros, estudei em Juiz de Fora, então, é ganhar mundo caso vocês queiram, realmente ganhar mundo.
Muito obrigada pela sua participação. Bom, outra coisa também que deixa as pessoas um pouquinho curiosas é como funciona do outro lado da câmera, nos bastidores. A repórter Jéssica Soares acompanhou a preparação da nossa equipe para a 12ª edição do Campus Notícias. Eu estou aqui no estúdio de TV da Faculdade FUNORTE, do Campus São Luís. Aqui do meu lado tá Thalita Magalhães e Jean Marlon. Estamos a poucos minutos de entrar ao ar. Jean, como foi? Desde quando você ficou sabendo que seria apresentador até hoje, a preparação, o nervosismo, como é que você trabalhou isso? A expectativa é muito boa, né? Em meio a tantos colegas, eu e a Thalita fomos escolhidos, né, para apresentar o jornal. Esperamos, né, representar todo mundo da melhor maneira possível e que seja um bom jornal para todos nós. A ansiedade sempre vem, é natural, mas a gente tenta trabalhar em cima disso. E como eu falei, esperamos um bom jornal para todos. Como o Jean falou, tem muita ansiedade, principalmente por ser ao vivo. Thalita, me fala aí como tá esse nervosismo, já passou, a gente já tá no meio, como é que tá sendo? A gente nunca fica totalmente tranquilo, né? A gente sempre entra um pouquinho ansioso, um pouquinho com medo, mas a gente vai controlando e acaba dando certo, até porque a gente precisa que isso dê certo, né? A gente está aqui representando, mas tem toda uma equipe por trás disso aqui. Tem todas as pessoas da nossa turma confiando na gente para isso. Eu tenho um certo medinho de dar alguma coisa errada e todo mundo vir brigar com a gente depois, mas tomara que dê tudo certo e daqui para frente continuemos. Vai dar tudo certo, porque ao longo desses 12 anos de Campus Notícias, a gente tem uma equipe técnica muito boa que fica aqui do lado. E eu vou conversar agora com Murilo Sobral, que é o diretor de TV dessa equipe, que vai apresentar e falar o que esse pessoal faz aí. Murilo? A minha equipe é composta por Ítalo Ferreira, que é operador de VT, Jackson Rodrigues, que é operador de áudio, Jéssica Ribeiro, operadora de TP, e eu, que sou diretor de TV e sou responsável por tudo que vai ao ar e que vocês assistem aí no pátio. Outra equipe muito importante é a produção. Eu estou aqui com Mariana Isabel, aquela que organizou todo o evento. Mari, a gente está aqui ao longo desses 4 anos juntos. Como é que foi determinar para todo mundo as funções, o trabalho, a importância para que tudo dê certo? É uma equipe tranquila de trabalhar, então foi fácil, né, decidir o que cada um ia fazer. Tá todo mundo muito empenhado para o jornal dar certo e vai ser um evento lindo. Tá todo mundo trabalhando muito para isso. Bom, é muito bacana ver como acontece tudo por trás das câmeras, né, gente? Então é isso, seguimos com o jornal, continue acompanhando. Jéssica Soares para o Campus Notícias. Muito bacana, né, conhecer aí como que funciona os bastidores dessa produção do telejornal. E além de produção, edição e reportagem, uma outra área que o jornalista pode atuar é dentro das assessorias de imprensa, de comunicação. Quem está aqui comigo agora é a assessora de comunicação e jornalista Ana Maria Barbosa, que é graduada também em Relações Públicas e Direito e já tem aí uma vasta experiência dentro das assessorias, mais de 25 anos, não é isso? Uma longa estrada, né? Trabalhar com assessoria é vício, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em redação, mas a assessoria, ela te pega, né? Então, para mim é um prazer. Acho que tem um bom caminho ainda pela frente. E é um bom contato de um assessor com o repórter é muito importante para esse trabalho dentro das instituições. Como que um assessor de comunicação pode fortalecer essa relação? Eu acho que o assessor, antes de qualquer coisa, ele tem que definir quem ele vai assessorar, né? Então, eu acho que você tem que trabalhar com o cliente, com a empresa, que você se identifica, que tem a ver com seus valores, com o que você acredita. Porque como você vai trabalhar uma notícia sem acreditar nela, né? Começa daí e começa com uma boa relação com as redações, com os jornalistas, conhecer o dia a dia, como funciona a redação de cada veículo. Cada um tem sua especificidade, você precisa conhecer. Então, assim, o bom relacionamento e a questão da verdade. Se você trabalha com a verdade, tudo dá certo. E também, aí, quando um assessor está dentro de uma instituição, ele é responsável por cuidar da imagem dessa instituição. Como é esse trabalho dentro das corporações, privadas ou públicas, que é o que você está entrando aí nesse meio agora? Eu falo que tudo parte da estratégia, né? Se você não desenha um plano estratégico com o seu cliente, você fica rodando em círculo, não vem resultado. É compreender o que aquela empresa deseja,
qual a verdade daquela empresa, traçar um plano do que você vai divulgar e também estar pronto para uma crise, né? Atender o repórter, atender os veículos, assessor não desliga telefone, assessor full time. Então, por isso que eu digo, assessoria tem que gostar, né? Gostar muito, porque você vai enfrentar assessorias muito tranquilas, muito prazerosas de entretenimento, mas você tem que estar pronta para a comunicação, que vai surgir uma crise, que tem uma demanda que você vai ter que trabalhar, você vai ter que estar pronto para dar assistência, né, para a equipe e instruir o seu cliente, né? O cliente não tem necessariamente que estar preparado, você vai prepará-lo. Então, eu acho que algumas dicas nesse sentido. E eu creio que o público que está assistindo quer saber a questão de dica. Hoje, o assessor que está parado, ele não vai durar no mercado. Especialização, cheio de nicho novo para assessor trabalhar, ele precisa dar o pulo do gato. Tem muito espaço para o assessor. Ele só precisa ter vontade, estudar muito sempre e procurar. Tem muita oportunidade. Vale a pena. A área de assessoria aqui em Montes Claros, principalmente, recebe muito desses profissionais que estão saindo aí do curso de jornalismo. Você tem alguma dica assim, específica, algo que deva constar no currículo de um jornalista para que pretende atuar dentro das assessorias? Especializar. Não se contente com uma especialização. Devore tudo que vem à sua frente, procure boas especializações. Hoje está tudo ao alcance, você tem muita coisa online que você pode fazer. Busque qualidade, né? Busque qualidade e não fique dentro da sala. Visite redação, conheça pessoas, tenha um networking fantástico. Quanto mais pessoas você conhecer, assessor lida basicamente com pessoas, né? Claro que com a notícia, mas com pessoas. Então, é uma dica que eu acho que vale a pena seguir. Muito obrigada pela sua participação. Muito bacana conhecer as possibilidades para um jornalista, não é mesmo, Thalita? Verdade, Camila. É muito importante também a gente conhecer as oportunidades que a gente tem assim que sair da faculdade, não é mesmo? Bem esclarecedor. Obrigado, Camila. Boa noite. Bom trabalho para você aí. E um feliz aniversário para a nossa colega Jéssica. Parabéns, Jéssica. Muitas felicidades para você. E você vai ver no próximo bloco. Viajar de avião tem ficado cada vez mais caro. E uma galerinha animada que pratica sabe o quê? Jiu-jitsu. 9h14. A gente volta já. Jornalismo é uma atividade de comunicação. Comunicação é a troca de informações entre sujeitos ou objetos. Ué, objetos se comunicam? Por exemplo, a internet é uma rede de comunicação entre objetos chamados computadores. Ela é um dos campos de trabalho do jornalista, que além de notícias, lida com a comunicação interpessoal, o marketing, a propaganda e as relações públicas. Ele constrói ideias que interpretam o mundo. A comunicação é cada vez mais importante para o funcionamento do mundo! Jornais, websites, assessorias de imprensa, revistas, rádio e televisão. Por exemplo, vocês estão assistindo televisão. E este texto pode ter sido escrito por um jornalista. O jornalismo está cada vez mais presente na atualidade. E é um curso que te possibilita participar do mundo da comunicação. Com dedicação e persistência, um grande sonho se torna real. Assim, a Brasnica se tornou uma das maiores produtoras de banana do Brasil. Diariamente, milhares de colaboradores cuidam para que uma variedade de frutas e verduras chegue às gôndolas com qualidade Brasnica. Agora, realizamos mais um sonho. Bananas Orgânicas Brasnica. Há mais de 50 anos, alimentando você com qualidade e responsabilidade socioambiental. Você, quando vai viajar, escolhe que tipo de transporte?
Aqui na cidade, muita gente opta pelo transporte aéreo, por ser mais prático e rápido. Mas essa escolha tem saído bem cara no bolso. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que viajar de avião tem saído 35% mais caro. Segundo dados divulgados pelo IBGE, entre 2018 e abril de 2019, as passagens aéreas teve um aumento de 35%. Isso é reflexo do preço do dólar, que influencia diretamente nas tarifas. Mas o que fazer para viajar pagando preço acessível? A passagem já não está barata. Aqui em Montes Claros, infelizmente, a gente tem poucas opções de voo, todos passam por Belo Horizonte, né? E quando o dólar influiu pouco, né? Ainda, porque combustível, todos os preços são em dólar, então ainda não sentiu, né? Porque como eu compro em site, eles compram muitas passagens com antecedência, essa supervalorização não chegou ainda na passagem para quem está comprando no site. Com a alta do dólar, os preços das passagens aéreas também aumentam. Mas, para quem deseja voar e chegar mais rápido ao destino, é preciso buscar alternativas para economizar e não pesar no bolso. Para se conseguir um preço acessível de passagens, a pessoa tem que se planejar. Programar a sua viagem com antecedência, ter disponibilidade de estar buscando as tarifas promocionais que as companhias disponibilizam, ter flexibilidade de destino, né? Qual o destino que eu quero? É um destino específico ou é um destino que eu possa mudar conforme a promoção que estiver vigente? Antes de viajar para qualquer destino, seja nacional ou internacional, é preciso haver planejamento. Paulo de Tarso já viajou para vários países diferentes e mostra com orgulho as lembranças que trouxe para o Brasil. Assim como ele, outras pessoas estão criando esse hábito. Eu tenho algumas estratégias. Primeiro, o planejamento é a melhor coisa. Eu tenho muitas milhas, mas não uso milhas em viagem internacional. Isso no meu entendimento, isso é um erro. Eu uso milhas em viagens nacionais. As viagens internacionais me dão as milhas e eu gasto no Brasil. Mas é o planejamento. Existem épocas do ano que as passagens estão muito baratas. Se você planejar, a gente tem uma rede de informações só de passagem barata. Então, quando surge uma passagem barata, eu sou comunicado, eu já penso naquele, e aí com 5, 6 meses de antecedência, eu compro aquela viagem. A flexibilidade de datas também pode ser um fator que contribui na economia. Por exemplo, uma viagem só de ida de Montes Claros para São Paulo em um final de semana pode sair mais caro do que viajar durante a semana. Nesse caso, houve uma diferença de R$ 648 viajando 2 dias depois, 77% mais barato. Ainda segundo a consultora, optar por comprar um bilhete em uma agência em vez de comprar direto em uma companhia aérea tem suas vantagens. Bom, normalmente as aquisições de passagem em agências de viagem, elas são monitoradas com relação a custo, né, benefício. Então as passagens que são adquiridas na agência, elas são passagens que pegam tarifas promocionais. Quem compra as passagens direto no aeroporto, eles vão pagar a tarifa balcão. É uma tarifa sem desconto. Olha só, os esportes colaboram muito para o desenvolvimento físico, intelectual e social das pessoas. Na nossa próxima matéria, vamos conhecer uma galerinha muito animada que pratica jiu-jitsu e se engana quem pensa que é só brincadeira ou apenas porque os pais obrigaram. Confira na reportagem de Murilo Sobral. Muito mais do que apenas golpes e posições marciais, o jiu-jitsu é uma arte japonesa que foi aperfeiçoada pelos brasileiros. Mas esse esporte, que geralmente nos remete à violência, pode ser praticado por crianças? Sim, porque a primeira vez que meu pai me colocou, eu gostei, eu quis fazer. Maia Eduarda está mais que certa. Os ensinamentos do jiu-jitsu vão muito além do tatame. Segundo esse professor, o espírito competitivo e todas as técnicas ensinadas
trazem aprendizados para a vida. Na luta ninguém perde, um ganha o outro aprende, correto? Quando você perde lá, você vai ver onde foi o seu erro e voltar e corrigi-lo dentro da academia, é o que a gente ensina aos nossos alunos. Da mesma forma é eles na fase adulta ou adolescente, de chegar, tentar um vestibular, entendeu? Ou tentar um concurso público, perdi na prova, mas ele tem que voltar e ver qual matéria que ele perdeu, o que ele foi fraco, ele vai voltar e corrigir, porque ele já tem uma base lá na arte marcial que ele sabe que nunca pode abaixar a cabeça. É muita energia e disposição de sobra. Os pequenos grandes campeões ainda não sabem por que estão ali, mas gostam mesmo é das brincadeiras. Eu gosto de correr para colocar os cones, de pular no trampolim, tudo. Essas brincadeiras não estão incluídas nos treinos por acaso. É preciso estratégias como recompensas para despertar o interesse dos futuros campeões. Para a criança, eu passo um treino mais lúdico, de forma que eles se mantenham firmes e com intenção de continuar treinando. No jiu-jitsu, a força e o peso do adversário é utilizado contra ele mesmo, inclusive para neutralizar e jogar o outro competidor no chão. E a prática traz muitos benefícios aos pequenos, mais condicionamento físico, determinação e disciplina. A disciplina de todas as formas, tá? É tanto a disciplina dentro de casa, comportamento, respeito, hierarquia, quanto a disciplina alimentar também, que é uma parte muito importante. Querendo ou não, assim, os pais, por ter aquele amor pelo filho ali, os pais ficam com aquela coisa de querer ver o filho sempre com a barriguinha cheia, né? Não importa o que o filho está comendo, quer ver comer. Mas muitas das vezes está fazendo o errado, o filho está comendo coisas desnecessárias, coisas que vai prejudicá-lo, né, futuramente. Os pais são um capítulo à parte dessa história. Marcos Júnior é instrutor de jiu-jitsu e leva o filho junto nos treinos. Segundo ele, a arte marcial provocou mudanças no comportamento fora do tatame. Uma referência melhor foi na escola, né? As notas dele aumentou e está mais comportado. Em relação entre pai e filho, 100%. Melhorou 100%. O Campus Notícias fica por aqui. Para você que nos acompanhou, uma ótima noite. Para rever o jornal e outras matérias produzidas ao longo da disciplina, é só acessar o eujornalista.com. Para você, uma boa noite e até a próxima.